Olá, pessoal, bom dia. Nós somos o quarto grupo e ficamos com o tema hiperadrenocorticismo e o cortisol. O grupo é composto pelo Caio Farias, Luísa Renata, Nádia de Meira e Yuri Luiz. O hiperadrenocorticismo, olhando pela etiologia da palavra, a gente já consegue ter uma noção do que é. Hiper, que vem de muito, adreno vai vir de glândulas adrenais, e o corticismo, né, é produção do cortisol. Então, hiperadrenocorticismo é grande produção de cortisol pelas glândulas adrenais. O que são as glândulas adrenais? São glândulas pares que vão ser compostas por duas regiões. A região medular, que vai produzir hormônios como adrenalina, noradrenalina, e a região cortical, que também produz hormônios importantes, mas a gente vai focar no cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio que vai controlar o estresse do animal, vai ajudar a reduzir inflamações, vai contribuir para o funcionamento do sistema imune, vai manter os índices glicêmicos no sangue do animal constantes, né? Vai manter também a pressão arterial e também atua no metabolismo de carboidratos. As manifestações clínicas, o que o animal que apresenta hiperadrenocorticismo vai sentir? Então, polidipsia, ele vai ter muita sede, poliúria, vai fazer muito xixi, polifagia, vai ter, o apetite dele vai aumentar, vai ter intolerância ao calor, vai ter letargia, distensão abdominal ou chamado abdômen tônio, taquipneia, obesidade, fraqueza muscular e infecções do trato urinário que podem ser recorrentes. E na pele ele vai poder apresentar alopécia, principalmente na região de tronco, na barriga também. Afinamento cutâneo, a pele vai ficar bem fininha, assim a gente conseguindo ver os vasos lá entre a pele. Vai apresentar comedões, hematomas, hiperpigmentação cutânea, atrofia térmica ao redor das cicatrizes, seborreia e pode ter dermaticose secundária, que é oportunista. Aproximadamente 85% dos cães que vão apresentar hiperadrenocorticismo vão apresentar a doença dependendo da glândula hipófise. Só 15% que vai ser algum tumor, alguma coisa nas glândulas adrenais. A hipófise é uma glândula que vai estar lá na base do cérebro, que ela que vai regular a liberação dos hormônios. Então, a maioria dos casos, o problema vai estar na hipófise e não nas glândulas adrenais. Bom dia, pessoal. Eu vou falar dos três tipos de hiperadrenocorticismo. O primeiro tipo, que é o tipo hipófise dependente, ele ocorre da seguinte forma, né? O corpo do paciente, ele vai ter um descontrole da hipófise, né? Isso geralmente ocorre quando tem um tumor próximo à hipófise. E aí, com esse tumor, ele vai aumentar a produção do hormônio, ACTH, e aí quando ele cai na corrente sanguínea, manda a adrenal produzir mais cortisol. Então, com isso, o corpo começa a se ficar sobrecarregado. E esses exames, eles aparecem geralmente quando você faz um hemograma específico, certo? A segunda forma é quando tem um tumor, mais especificamente nas glândulas adrenais, e aí também, da mesma forma, vai produzir o aumento de cortisol por essas glândulas. E geralmente
é resolvido com a remoção do tumor, né, sendo ele benigno ou maligno. A remoção cirúrgica geralmente resolve. O último caso é o caso iatrogênico, que é uma causa externa. Por exemplo, o PET, ele vai ter, por conta da administração excessiva de glicocorticoide, ele vai ter muito corticoide na circulação, né, por fato de estar tratando alguma doença, geralmente as doenças de pele ou imunomediada, quando o paciente é tratado com elas, pode gerar o síndrome de Cushing, onde a maioria dos casos que ocorrem, a raça que tem predisposição são as raças do Shih Tzu. Então, no caso, a hipófise e a adrenal, nesse caso, estão funcionando de forma perfeita. O que vai acontecer é que, geralmente, os cães pequenininhos, né, como eu acabei de falar, que tem um peso menor de 10 quilos, com a administração prolongada, esses glicocorticoides eles vão suprimir as concentrações plasmáticas do ACTH, e aí vai provocar atrofia adrenocortical bilateral. Geralmente é resolvido, logicamente, com a retirada dessa medicação que está causando isso. E aqui no primeiro caso, é tratado com medicamentos específicos. Bom dia, pessoal. Eu vou falar agora sobre o tratamento do hiperadrenocorticismo e o que eu vou falar serão os tratamentos. Existem 3, cirúrgicos e medicação oral. Os cirúrgicos é barra radioterápico. Cirurgia recomendada para animais com tumor na adrenal e radioterapia para remoção de tumores hipofisários. Sobre a medicação oral, nós temos 3 medicamentos: o mitotano, o trilostano e o cetoconazol. O mitotano é o mais utilizado. Entretanto, o trilostano ele é dado como uma segunda opção para animais que adquirem uma resistência ao mitotano ou que são intolerantes ao mitotano. O cetoconazol é a terceira opção de medicamento para animais que têm intolerância tanto ao mitotano quanto ao trilostano. Vou falar agora sobre um pouco sobre os 3 medicamentos. O mitotano é um medicamento que destrói seletivamente as áreas da glândula adrenal que produzem o cortisol. Na abordagem tradicional, existem 2 partes de tratamento: uma fase inicial de indução, delineada para obter o controle do distúrbio, e uma fase de manutenção por toda a vida para evitar a recorrência dos sinais da doença. O mitotano, ele aumenta os níveis plasmáticos das proteínas ligadas aos hormônios. Portanto, durante a interpretação de resultados das análises hormonais, que são feitas durante o tratamento, deve ser levado em consideração a eficácia do mitotano, para saber se o animal está sendo intolerante ou não ao medicamento. O trilostano é um esteroide sem atividade hormonal e tem sido utilizado com sucesso em torno de 80% dos casos, onde é anteriormente administrado em caso de intolerância ao mitotano. O mecanismo de ação dele ocorre por meio da inibição competitiva da enzima 3-beta hidroxiesteroide desidrogenase, impedindo a conversão da pregnenolona em progesterona e, consequentemente, bloqueando a síntese de glicocorticoides e hormônios sexuais. Por fim, o cetoconazol é um antifúngico e tem sido utilizado com sucesso em torno de 60% dos casos. Ele induz muitos efeitos colaterais, portanto, só deve ser administrado em caso refratário ou de intolerância ao mitotano e trilostano. A eficácia do medicamento pode ser comprovada após 15 dias por meio das interpretações de resultados de análises
hormonais. O seu mecanismo de ação é por meio da interação com o sistema enzimático e esteroidogênico, interferindo na biossíntese de esteroides e suprimindo a secreção do cortisol, coisa que o mitotano, ele, além de suprimir, né, a secreção de cortisol, afetando diretamente na glândula adrenal, ele vai aumentar a ligação de hormônios a proteínas. E por conta disso, deve ser feita aquele check-up, né, durante o tratamento, justamente para saber se vai ser necessária uma reposição hormonal ou não. Bom dia. Eu vou falar sobre um caso clínico e sobre a síndrome de Cushing. O caso clínico é sobre uma cachorrinha, a Mel. Ela tem a síndrome e a gente vai mostrar um videozinho mostrando sobre os sintomas que a nossa colega Nádia comentou. Ela tem alguns dos sintomas e eu vou mostrar de forma mais clara, né? Ela tem alopécia, tem atrofia dos músculos, tem o depósito de cálcio, uns nódulos de cálcio, e vai mostrar de forma mais clara como a síndrome age no animal. Eu vou falar sobre a síndrome de Cushing e sobre um caso clínico. A síndrome de Cushing é uma doença que ocorre devido ao aumento descontrolado do cortisol, produzido pelas glândulas adrenais, né? E essas alterações podem trazer uma série de problemas ao seu pet, e em alguns casos extremos, o óbito. Ela é mais encontrada em cães domésticos e idosos. Ela é preferencialmente desculpa, tem como cortar isso, né? Ela tem preferência por cães domésticos e também por algumas raças, como Poodle, Dachshund, Boxer e Terrier, né? Ela afeta principalmente cães, mas também pode acometer felinos, de modo que o hiperadrenocorticismo ela está acompanhada de diabetes mellitus em 80% dos casos. E se o animal está idoso, ele precisa de mais atenção. Pode passar. Pode passar. Caio? Ah, tá. O diagnóstico inicia com a suspeita clínica do médico e pode ser motivada pelo estado do animal ou por alterações incomuns do exame de sangue. Porém, vale ressaltar que a síndrome de Cushing ela é silenciosa no início do problema, do início. Ela não causa nenhum sintoma, então, também ela é de difícil mesmo, como é que eu posso explicar? De difícil de descoberta. Então, mesmo se você fizer os exames, a bateria de exames que são necessários, ainda assim é difícil de concluir o diagnóstico, né? Então, vai ser necessário exames laboratoriais e exames de imagem, e os médicos especialistas para esse problema é o médico endocrinologista e também o médico cardiologista, e esses dois médicos eles vão indicar qual vai ser o melhor tratamento para esse animal. Pode passar. O teste de suspensão da dexametasona, ele ainda é novo e o que eu vi, ele ainda é feito só em humanos. Não vi nada em animal.
O teste de suspensão com dexametasona em doses baixas tem sido recomendado para triar casos de suspeita com síndrome de Cushing. Os critérios de suspensão com cortisol após o uso da dexametasona ainda não estão estabelecidos. Tá? Então, é uma coisa que ainda está em estudo e está sendo desenvolvido. Pode passar. Durante o tratamento, durante os exames, caso algum tumor seja encontrado nas glândulas adrenais do PET, o tratamento cirúrgico pode ser realizado, porém depende de caso para caso. Então, o médico endocrinologista com o cardiologista vão ver se é necessário, porque a cirurgia, nesses casos, são de extremo risco, porque é extremamente invasivo. Não que outras cirurgias não sejam, porém, nesses casos são extremamente graves e precisa ser feito em um centro cirúrgico de primeira linha. E caso a cirurgia não seja viável, o médico endocrinologista com o cardiologista vão passar os melhores medicamentos para a regulação da produção de cortisol, para que os sintomas já citados pela a nossa colega Nádia, como o aumento da ingestão de água, o aumento da produção de urina, a distensão abdominal, a distensão das veias abdominais, o escurecimento da pele, a alopécia, a atrofia muscular, também a diabetes e os problemas cardiovasculares sejam contidos, né? Não piorem. E só fazendo adendo aqui, é necessário que o seu animal faça um check-up. Os animais idosos, eles têm predisposição a terem, sim, a síndrome de Cushing, porém, animais jovens também podem ser acometidos. Então, é necessário que o seu animal faça um check-up, porque, como eu já expliquei, o seu animal pode... a síndrome é de difícil conclusão, e se for descoberto inicialmente, a qualidade de vida do seu animal vai melhorar. E aqui eu vou passar um videozinho da Mel, uma da Sound com a síndrome, e ela tem os sintomas, e vou mostrar aqui como é basicamente eles, assim, mais específico, né? Pessoal, essa aqui é a Mel. A Mel é uma cadelinha que tem síndrome de Cushing. Ela tem muitos sinais de Cushing. Começando aqui pela pele, que a gente vê essa rarefação pilosa, um pouco, né, aqui de alopécia simétrica, bilateral, é igual dos dois ladinhos aqui. Ela tem atrofia muscular, né, a gente vê que ela tem bastante perda, vamos levantar ela? Ela tem bastante perda da musculatura. Vou mostrar o barrigão. Tem abdômen abalado, veias aparentes que se chama telangiectasia, pode abaixar. E eu queria mostrar isso aqui. Ela tem depósitos de cálcio na pele. Isso aqui se chama calcinose cutânea, que tem que ser confirmado no histopatológico. Então, isso aqui não causa nenhum mal, porém é um sinal do hiperadrenocorticismo. É isso.